Alguns eu já vi aqui, de encontros aqui. Só um pouquinho. Aí. Então, eu conheço alguns aqui já de tá vendo aqui no Homens S.A. Primeiro, bom dia, é um privilégio estar com vocês, né? Então, o meu nome é Fábio Cordeiro. Eu sou conhecido desde muito pequeno, fui apelidado de Teco, e é um nome que pegou. Então, por onde eu ando, é Teco que fica, né? Poucos me conhecem por Fábio. Sou pai do João, de 6 anos, casado com a Kelly há 15 anos, né? E residimos aqui em Curitiba também, congregamos junto lá com o Nascimento, com o Aquiles. Conheço aí uma rapaziada, aí, o Emerson, o Guto, né? Já congregamos juntos, já temos história, enfim. Então, o Eduardo, né? Enfim, toda essa rapaziada. Então, para mim é privilégio estar com vocês e eu desejo é que Deus fale ao teu coração nessa manhã, né? Então, como o tempo voa, vamos correr aqui com aquilo que a gente tem, né? Eu, como um bom preparador né, de mensagem, vou colocar assim, né? Então, a gente vai, faz uns rabiscos, treme na base, né? Como o Nascimento está dizendo, o homem está nervoso aí, mas é assim que a gente é forjado no ringue, a gente é forjado no dia a dia. Então, para mim, essa oportunidade é privilégio, é alegria, é realmente prazeroso estar com vocês. Então, nessa manhã, eu queria pensar com vocês rapidamente aqui. O Aquiles me deu um livro há muitos anos, faz algum tempo, já antes de eu ir para a Canapi, sobre a liderança de Paulo, e Paulo é um ícone para nós, quando a gente fala aqui de empreender, de liderar, né, de ser alguém com uma consistência, alguém que planeja, alguém que sabe para onde está indo e, independente das circunstâncias, continua indo para frente, né? E aquele livro me abençoou muito lá em Canapi. Eu li lá em 2019, e aí eu revisitei ele para pegar daquela coletânea algo para trazer para nós aqui, né? Então, o que a gente poderia intitular hoje é Encontrando Virtude na Adversidade. E muito disso que vocês falaram aqui nessa manhã, acho que vai se conectar, né? Desse papo que a gente teve já do início. Então, encontrando virtude na adversidade, né? Então, eu só queria ler o texto ali de Romanos 8, 28, é um texto muito conhecido nosso, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é uma fala de Paulo à igreja ali em Roma, né? Onde nós tínhamos gentios, judeus, enfim, todo um povo ali que estava tendo esse conhecimento da palavra, estava querendo caminhar com esse Cristo, e ali eles vão recebendo essas palavras. Então ali a gente tem todo um projeto do evangelho, que é o evangelho ali, na verdade, né? E Paulo é esse camarada que ele vai ensinar isso para nós. Isso hoje parece utópico, né? Parece que não tem possibilidade, mas existe sim possibilidade de a gente aprender com as dificuldades, a gente aprender no meio da dor, né? E a gente precisa entender isso. E aí fica a pergunta para nós, né? De repente, hoje você está vivendo esse momento que é a adversidade. De repente, está aí sobre a tua cabeça um momento de adversidade, ou você viveu ontem, você viveu mês passado, ou foi ano passado, não sei, ou virá esse momento nosso de adversidade. E sabe aqueles momentos que você olha assim e se fala, cara, mas está tudo tão ruim, está tudo tão na ladeira abaixo, que o que eu posso tirar de bom disso aqui? O que dá para sair, se espremer isso aqui, o que sai? E a gente olha e vai dizer, cara, não tem o que tirar disso aqui. Não tem o que espremer e vir de bom. O que eu posso aprender com tudo isso? A verdade é que é possível. A verdade é que existe uma escolha da nossa parte de querer aprender com isso ou não, né? Então, assim, a vida ela é complicada, ponto. Isso a gente sabe. Desde que a gente nasce, a gente já vem numa luta. Meu pai conta que quando eu era muito bebezinho, fiquei todo roxinho, não estava conseguindo respirar. Meu pai pega eu, coloca dentro do corcel que ele tinha e vai para o hospital correndo lá e joga na mão do médico e diz, resolva esse problema aí. E graças a Deus ali, Deus cuidou, Deus me restaurou, né, e voltei à vida. Tive uma convulsão, enfim, mas desde pequeno a nossa vida é assim, empreendendo, lutando, batalhando. Então aqui nós estamos falando para homens que empreendem, homens que lideram suas casas, homens que
de repente lideram pessoas, lideram equipes, e algo que nós precisamos estar vivenciando é que é possível tirar coisas boas, ver oportunidade no meio do caos, certo? Então, isso tem que ficar algo claro para nós aqui. Foi falado muito aqui sobre o embaixador, né, em Efésios 6:20. Efésios 6:20, nós vamos ter uma palavrinha ali que vai dizer assim, deixa eu puxar aqui. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Então, aqui nós estamos tendo Paulo como referência para nós, como exemplo, como modelo, desse camarada que descobriu no meio da adversidade as oportunidades. E a gente sabe que Paulo, em meio a toda a sua jornada, foi açoitado, foi apedrejado, foi preso, vivia em cadeias, né? E aqui daí há um contraste, né? Então, embaixador em cadeias, ele se denominava, né? Então, você tem alguém que é um embaixador, que é alguém que é um representante, que é alguém que tem uma posição em tal lugar, e tem cadeias, que é um lugar de amargura, um lugar de confinamento, um lugar de aprisionamento. Porém, ele pega isso aí, né? Ele pega essa questão, então ele é um mensageiro em confinamento. Aí, a partir desse contraste, Paulo recusa a ver dessa maneira, como alguém que vai ficar preso, confinado, alguém que carrega uma mensagem, mas simplesmente por conta da circunstância aquilo foi exterminado dele, aquilo não vai ser possível dar continuidade. Não, Paulo se recusa a ver dessa maneira. Ele diz, não, aqui é a oportunidade de eu poder lançar semente, de eu poder levar algo a alguém. Ele olha diferente, ele consegue enxergar um caminho a ser trilhado por meio dessa situação que ele está vivendo. Ele encontra oportunidade, ele faz a escolha de viver essa oportunidade. Filipenses 1:13-14 vai dizer assim, Filipenses 1:13-14. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Paulo só viu isso nesse momento de confinamento, nesse momento de açoite, de prisão, nesse momento que aparentemente ele estava sem possibilidade de desenvolver algo, de continuar o projeto dele, mas ele olha e diz, não é possível. E a partir daquele momento ali, ele desenvolve. E aí fica uma questão, né? O que aqueles homens, aqueles outros prisioneiros, aqueles guardas percebiam, né? Provavelmente se perguntavam, o que Roma tenta nos impedir de ouvir? Por que esse cara estava preso ali? Poderia haver algum fundamento nessa mensagem que esse prisioneiro estava falando? Por que a pulga ficou atrás da orelha? Por que Paulo está preso? O que esse cara fez? Mas ele enxergou em meio a tudo isso aí, que havia uma oportunidade. E aí, a partir dessa situação que ele está, ele começa a despertar no coração daqueles homens, ativar a fé daqueles homens, a fazer eles perceberem que havia algo maior em relação a essa situação que Paulo estava vivendo, né? Então, Paulo vai nos ensinar aqui que cada situação deve ser vista como algo que pode ser revertido para o bem. Paulo entendia a missão, Paulo sabia o que tinha por trás de tudo isso, Paulo sabia onde ia chegar. Se você vai ler ali em Romanos 8 vai falar sobre essa glória futura, vai apontar sobre esse algo maior que está para acontecer, vai trazer essa justificativa de por que encarar todas as adversidades, encarar todas as lutas e trazer como virtude para a nossa vida. Parece utópico, mas não é. É possível. E há bênção nisso, há vitória nisso, há crescimento nisso para nós, né? Romanos 5, 3 e 4 vai falar assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Então, aqui é uma escadinha que, quando a gente pensa em adversidade, é difícil, a gente não consegue ver isso como positivo. A gente vai colocar isso como algo que quer nos derrotar, que quer nos derrubar, que quer nos levar para baixo. É algo que nos
força a olhar dessa maneira, né? Algo que está nos pesando, nos tirando o foco. Porém, a gente precisa entender que, à luz da Bíblia, à luz daquilo que Paulo está nos ensinando aqui, à luz dessa comunhão que os Homens S.A. traz, que é esse ambiente de crescimento, de produzirmos, de nos encorajarmos, nós temos que entender que essa situação, essa adversidade, ela vai trazer para nós experiência, ela vai trazer para nós capacitação, ela vai trazer para nós empoderamento. E a partir disso aqui, a gente tem um olhar para a esperança. É como se, na vez de ser um caminho para baixo, é um caminho para cima, aonde você vai chegar e vai culminar numa janela, onde você abre e a esperança se abriu para você. As oportunidades podem ser abertas para nós. E eu creio muito nisso. Deus abre oportunidades onde não tem. Deus faz aonde a gente olha e não há possibilidade. Nós temos que entender isso, viver na fé, viver nesse temor, viver nesse zelo, nessa vontade de vida. Em nome de Jesus, que você consiga ver virtude no meio da luta que você possa estar vivendo hoje com a tua família, com a tua empresa, com a instituição onde você trabalha, com a igreja, enfim, que você possa ver que há bênção para você, que há como encarar tudo isso de uma maneira justa, de uma maneira de crescimento a partir daquilo que Deus tem para a tua vida, porque aquilo que Ele começou, Ele vai concluir, porque aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que nós mesmos. Por isso, sigamos firmes, confiantes em nome de Jesus, que há virtude no meio da adversidade. Amém? Dando sequência aqui, eu fiz uns rabiscos aqui, eu lembro do Nascimento, que o Nascimento ele tem uma maneira muito criativa e ele é rápido, ele pega as palavras, ele consegue conceituar aquilo e monta, né, traz uma verdade ali, e eu fiz os meus rabisquinhos aqui também, né, não é tão joia quanto dele, e deixei essa palavra desafio no meio, desafio, que é o que todos nós temos desafios para tudo que é lado. E como é que nós vamos sair disso? Como é que nós vamos fazer com que esses desafios se tornem em concretizações, se tornem em abundância, se tornem em maestria, se tornem em crescimento, né? Nós temos que entender que essa possibilidade existe para nós. E dor, se a gente for pensar, é uma outra maneira de pensar dor, como um dom. E é um dom que ninguém quer. Poucos de nós queremos enfrentar dor. Poucos de nós queremos enfrentar luta. Mas quando eu pensava nessa palavra em dor, me veio, né, o parto, me veio esse momento onde a mulher concebe uma criança. E é por meio dessa dor, é por meio desse grito, né, por meio desse momento de batalha, que é onde há aquele gemido, há aquela dor, que a vida é gerada, que a vida vem para fora, que a vida aparece, né? Então, assim, todos nós fugimos da dor, fugimos desses momentos. Mas, se a gente for perceber, são nesses momentos onde a gente cresce demais, são nesses momentos onde a gente é aperfeiçoado demais, são nesses momentos onde a gente tira lições para a vida, né? E a Bíblia é muito sábia em dizer que ela olha e diz assim, olha, é mais interessante você ir para um velório, é mais interessante você estar num momento desse, porque é um momento onde você vai refletir, você vai ver o que interessa de fato na vida, o que importa de fato para você, do que você estar em momentos, às vezes, de festejar, momentos de alegria, de festa, onde a gente passa batido por essas coisas. Então, assim, nós aprendemos aqui. Então, a dor é algo que ninguém quer, mas vamos pegar ela como um dom para a nossa vida, vamos pegar ela como algo positivo para nós, tirar de cada situação para o bem, né? A mensagem do Evangelho foi espalhada por meio daqueles soldados, a história vai dizer isso. Então, Paulo percebeu em tudo isso aí que era possível, em meio a aparentemente prisão que ele estava, aparentemente aquela exclusão que ele estava de poder gerar aquilo que ele precisava gerar, foi gerado por meio dessa convicção, por meio de acreditar que, independente das circunstâncias, é possível encontrar virtude. E quando nós pensamos nos desafios, né, a gente pode olhar aqui e ver os cenários, né? Temos cenários o A, o cenário B, o cenário C, e de repente não está funcionando, de repente não está caminhando isso, né? Porém, Deus pode estar preparando um cenário K, um cenário Q para nós. E quem anda mais perto de mim sabe que eu estou vivendo esse momento, onde situações aconteceram e eu entrei nos momentos
em situações improváveis, estou vivendo o improvável, estou tirando da onde eu achava que não era possível tirar, estou vivendo da onde eu achava que não dava para viver. Então, eu estou vivendo esse momento, onde Deus está me fazendo descobrir que, em meio a todas as circunstâncias, Ele tem um propósito maior e aquilo que Ele quer conquistar, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele tem preparado, Ele vai cumprir. E isso tem me dado muita motivação, e eu queria dizer para vocês que eu tenho... É maravilhoso isso, porque a partir dessa forma de viver, dessa maneira de pensar, a gente consegue ver os milagres de Deus acontecendo, os milagres de Deus atuantes na nossa vida. Então, é dessa maneira mesmo. Então, não fuja da dor, não fuja das circunstâncias. Queira encontrar a oportunidade, queira encontrar o caminho para continuar a cumprir aquilo que você tem para a tua vida. Então, Deus é esse Deus que pode abrir esse cenário novo para você, né? Então, de repente, não faz parte do teu planejamento original. Poxa, quando que eu ia trabalhar em casa? Quando que eu ia pensar em vender peça? Quando que eu ia pensar em empreender? Enfim, se tornou meu plano A. Deus colocou na minha mão, disse, vai, faça, segue aí, eu estou com você. Então, estamos seguindo. Quando o mundo se mostra melancólico e sombrio para nós, temos que buscar no raio da esperança as atividades a serem feitas, né? Temos que buscar no raio das esperanças as atividades a serem feitas. E aqui fica uma lição para nós. Paulo não enxergava aqueles guardas romanos como adversários dele. Ele pegou aquilo e disse, eu vou aproveitar dessa ferramenta para potencializar aquilo que eu tenho para fazer. E há um erro nosso quando a gente quer combater, às vezes, os nossos adversários, porque a gente vai agir com eles para destruí-los, nós queremos combatê-los, queremos ameaçá-los, queremos derrubá-los de qualquer jeito. Mas a gente precisa perceber que eles podem ser um trampolim para que possamos alcançar os nossos objetivos. E hoje a gente fala tanto em energia, a gente fala tanto hoje em vida, enquanto a gente dá da nossa vida, e olha, os anos estão passando, faz a tua linha do tempo, você vai ver quanta coisa já rolou, de repente fala, caraca, será que eu vou conseguir chegar naquele objetivo? Será que vai dar tempo? Então não perca tempo. Mas ao invés de gastar energia com esse adversário, com essa situação que você tem, direcione-se para essa nova ação, direcione-se para a esperança, para alcançar o seu propósito. Pegue isso e transforme isso em bênção na tua vida. Isso é possível. Pegue isso e transforme isso para gerar vida em você. Peguei duas frases aqui, né, que a gente conhece de Thomas Edison, que camarada que inventou a lâmpada elétrica, e ele diz que conheço 1000 métodos de como não fazer a lâmpada elétrica. Então, isso vai trazer um pouco das circunstâncias, das adversidades. Ele podia pegar e dizer, caramba, já estou na 100ª aqui, sabe de uma coisa? Vou parar com isso e não vou fazer. Não, ele persistiu, ele perseverou, ele continuou. E um dia aquela lâmpada que se acendeu. E pelo menos o que a internet diz é que ficou 48 horas ligado isso lá naquela época, em 1800 e pouco. Faz 141 anos, pelo que eu vi lá, que isso aconteceu. É recente, se nós formos ver, é muito recente. Mas hoje nós temos a luz elétrica, nós temos essa bênção aí, porque um homem perseverou, porque um homem olhou no meio das adversidades, no meio da luta, a como não fazer, e aprendeu a como fazer. E aí nós temos mais uma frase de Winston Churchill, desse político britânico, que ele vai dizer que sucesso é deslocar-se de um fracasso a outro, sem perder o entusiasmo. Que loucura é essa, Nascimento? O que nós estamos falando aqui? No meio de um fracasso a outro, nós precisamos parar de ser mimados, a parar de ser reclamões, a parar de ser menininhos, precisamos ser homens verdadeiros, discípulos de Jesus, pessoas que encorajam a outros e pessoas que dizem assim, eu vou avançar, eu vou crescer, pode vir prisão, pode vir luta, pode vir açoite, pode vir escassez, eu vou continuar, porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer em nome de Jesus. Então, que a gente aprenda como não fazer as coisas em meio às situações e sigamos o nosso caminho. Então, cada um tem a oportunidade de viver algo novo a partir dessas situações que nós temos. Então, a maior parte de nós não inclui o sofrimento como parte do nosso plano estratégico de crescimento, mas podemos usá-lo para o nosso benefício. Que eu e você possamos usar
momentos como estamos vendo hoje, de adversidade. Eu estava vendo uma live do Nascimento com o Parracho, até onde eu consegui acompanhar, e eu achei interessante que ele disse assim, que todo mundo chega, a primeira coisa vai dizer, mas por que Mundo 6.0? Para que esse nome, Nascimento? Né? E o Nascimento, como ele é muito bem polido, né? Ele olha para o camarada e diz assim, porque o mundo é meu. Eu crio, eu idealizo como eu quero, né? E aí ele faz uma provocação dizendo, e aí, você está afim de vir comigo? Vamos construir esse mundo junto? Ele vai dizer que esse mundo 6.0 é esse mundo da inovação, é esse mundo da reinvenção, é esse mundo do aprendizado. E é o que nós vivemos. Então, eu queria te convidar também, como ser provocativo, como meu amigo Nascimento. A gente vai aprendendo aqui com os mestres, né? E aí? Vamos seguir nesse rumo? Encontrando, descobrindo que no meio daquela situação difícil, no meio daquela batalha, a gente aprende. Muitos vão aprender a trocar um pneu, porque um pneu furou na estrada. Que a gente aprenda a batalhar, que a gente aprenda a enxergar as coisas por um outro prisma, por uma outra forma, porque isso vai se tornar uma vida muito mais leve, muito mais agradável, muito mais gratificante, e nós vamos ser ricamente abençoados. E eu queria terminar com uma pergunta, com uma reflexão para mim e para você. Seriam os desafios que você enfrenta hoje o ponto de apoio para alavancá-lo a um futuro mais brilhante? Você fique com essa pergunta. Seriam os desafios que você enfrenta hoje o ponto de apoio para alcançá-los a um futuro mais brilhante? Queria terminar com essa pergunta, que você possa refletir, no meio dessa semana a gente possa estar avaliando a nossa situação, mas eu quero dizer que são poucos aqueles que levantam toda manhã, o sorrisão aqui, está tudo bem, está tudo feliz. Isso é a minoria. A maioria está pelejando, a maioria tem que escolher todo dia, dizendo, ei, eu vou lutar mais um dia. Jesus. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar com vocês, agradecer a oportunidade de estar aprendendo com vocês e que nós continuemos a crescer juntos, em nome de Jesus. Nascimento. Amém. Que bela palavra, que palavra abençoada, né? Lá em Brasília, o Anderson já levantou a mão e falou, eu concordo, eu recebo, eu aceito. E é o que a gente falou, né? Não existe vitória sem luta. E não existe sucesso, principalmente para homens como nós, se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Não faz sentido. E o inimigo sempre, ao longo da história, ele é o campeão de ser derrotado. Ele não ganhou sequer uma batalha. A maior derrota dele foi na cruz, né? E nós cremos no homem da cruz. E por mais que a gente tenha os nossos desafios, as nossas lutas, quando a gente olha para a cruz, a gente tem inspiração, né? Essa é a chave, né? E então é isso. Aquiles, conduza a gente para o encerramento. Eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Eu estou com alguns amigos aqui que estão com a câmera aberta. Eu vou fazer uma foto nossa aqui em 3, 2, 1. Senão fica que nem quando você vai fazer foto de aula, que o pessoal reclama, eu fiquei feio. Mas é difícil se acertar. Então, se alguém não entrou e quiser aparecer, entra aí. Opa, o Raimundo aqui está entrando. Acho que é isso. Tá? Vou fazer um print aqui da nossa tela. O professor Eduardo acho que está dando aula. Atenção, então. E vai ser agora. E é essa. Aquiles, é com você, meu irmão. Teco, obrigado pela maneira como você nos provocou. Amém. Essa finalização do Teco, acho que pode ser a nossa pauta de oração coletiva, os desafios como alavancas, os desafios como o meio do processo. Tudo no reino de Deus é processo, né? E eu tenho 3 filhos e sempre ouvi que crescer dói, né? A dor do crescimento, crescer dói. E eu queria também apresentar nesse momento de oração um amigo nosso, que é um amigo em comum meu, do Marcos, do Daniel Catena, que é o Wesley Cavalheiro. Ele é um mentor espiritual nosso, ele é do Rio de Janeiro, perdeu a esposa dele recentemente e também está passando por um processo de tratamento de câncer. Então, nas suas preces, nas suas orações,
lembre-se do Wesley Cavaleiro. É um homem de Deus, um amigo querido, é amigo também do Manga. O Manga caminha com ele lá no Rio de Janeiro. E está passando um momento muito conturbado da vida. Eu mandei um áudio para ele essa semana, dizendo que enquanto a comunidade, meus amigos, todos nós estaríamos orando por ele. E nós também queremos orar nesse momento pelos seus desafios. E antes de eu facilitar essa oração, pense aí em 3 desafios bem pontuais, algo que a gente tem aprendido aqui na minha conversa, minha e da Marta, como facilitadores, mentores, liderando, conduzindo uma comunidade de fé, empreendendo no reino, nós temos que ser práticos. Acabamos de ouvir uma palavra, e a grande questão, o que a gente vai fazer com essa palavra? Temos que ir para a prática. Prática, prática, prática. Tiago vai dizer isso. Não sede apenas ouvintes, mas praticantes. Então, pense aí, coloque aí no teu bloco de notas os teus 3 principais desafios neste momento. Talvez seja a questão financeira lá, o Nascimento já colocou. Talvez seja a questão, né? Nós estamos aí, já estamos em novembro, mas o ano não acabou. Eu creio que Deus abre portas aonde não tem portas. Deus muda sentenças, vereditos, né, Marcos? O Marcos é um grande advogado e sabe que é o poder da persuasão, o advogado, o juiz dos juízes, né? Ele tem o veredito final, ele continua sendo o médico dos médicos. Nosso Deus, ele é poderoso. Usando a própria linguagem que o Teco trouxe para nós, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele é poderoso. Esse Deus que servimos, esse Deus no qual a nossa vida foi entregue a ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, conforme o seu poder, quando Paulo está dizendo que atua em nós quem? Nós, igreja, povo de Deus, ministros do Evangelho. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa. Estivemos aqui nesse ambiente de amigos, de forma online, mas todos conectados no mesmo espírito, todos vivendo desafios, demandas, compromissos, responsabilidades, como o Teco nos conduziu na conversa, adversidades, situações que não temos competência para resolver, foge da nossa competência, da nossa expertise, e é aí que o Senhor nos quer nesse ambiente de vulnerabilidade, de instabilidade, para que possamos aprender que é o Senhor que tem os teus propósitos, aquilo que o profeta Jeremias vai dizer, é eu que sei os propósitos ou os planos que tenho ao teu respeito. E nesse momento, como um amigo, com meus irmãos, eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a vida de cada um nessa manhã. São pais, são esposos, empreendedores, líderes, têm compromissos a serem honrados, boletos a serem pagos, estão vivenciando em torno de si relações interpessoais no ambiente de trabalho, são vizinhos, são partes do corpo de Cristo. Eu quero declarar nessa manhã a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero apresentar o nosso amigo Wesley Cavaleiro, lá no Rio de Janeiro, que está passando por um processo de luto, perdeu a esposa recentemente e, ao mesmo tempo, está passando por um processo de tratamento de câncer. Que o Senhor visite o Wesley, que o Senhor possa envolvê-lo com graça, com poder. Tu és o médico dos médicos, usa esse corpo clínico, usa a expertise, a vocação desses médicos para que eles possam ser instrumentos do Senhor na vida do Wesley. E nesse momento também, eu sei aqui que vários deles estão representando várias comunidades de fé. Que essa bênção que está sobre a nossa vida e que recebemos nessa manhã também possa ser derramada sobre cada comunidade, lá em Itapeva, lá em Brasília, em Mogi, nas cidades onde nossos amigos estão transitando, caminhando, que o rio do Senhor continue fluindo abundantemente através de nós, nas nossas vidas. Eu abençoo meus irmãos, Pai, casamento, vida financeira, vida conjugal, a relação com os filhos, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física. Também o Nascimento, no início da conversa, trouxe um princípio tão poderoso,
que é o aquietar-se, ir para esse ambiente da solitude, e no meio de tantas vozes, tanto entretenimento, tantas distrações, ouvir aquela voz que precisamos ouvir, que é a voz do Senhor, Deus. Nos submetemos em tremor e temor diante do Senhor e declaramos sobre as nossas vidas a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Eu quero, nesse momento, no Espírito, Pai, declarar, Pai, bênção, prosperidade, que ainda nessa semana o Senhor nos surpreenda, Pai, com aqueles mimos, com aquela maneira que só o Senhor, peculiar do Senhor, quando o Senhor nos surpreende e a gente vai poder, nós vamos poder dizer, só pode ter sido o Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, que sigamos perseverando, que sigamos entendendo que no meio das tribulações estamos crescendo, estamos sendo forjados como homens de Deus, empreendedores do reino, servos do Senhor e embaixadores representantes do Senhor na terra, em nome de Jesus.